Enquanto o assassino vivia livre e sorridente, a família de Fernanda Orfale vivia presa ao que aconteceu. Foi muito traumático para mim. Eu fui enterrar ela no dia do meu aniversário. O crime tem quase tantos anos quanto a vítima viveu. Foi no dia 14 de setembro de 2002, há quase 24 anos, quando Fernanda tinha 28. Ela estava casada havia 6 meses com o empresário Sérgio Narras, de 38 anos, com quem namorou por 1 ano. Fernanda era a caçula de 4 irmãos. Naquele dia, horas antes de ser assassinada, foi até a casa do irmão Alexandre. Era véspera do meu aniversário e ela falou comigo rapidamente: oi, tudo bem? Vocês estão muito felizes? Eu estou um pouco angustiada, vou embora. Tudo aconteceu no apartamento do casal, no 5º andar desse prédio, em Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Segundo a família, durante uma briga, Fernanda ligou para um dos irmãos pedindo ajuda para sair de casa. Queria se separar. A mala já estava pronta e ela estava escondida no closet. A ligação foi para o irmão mais velho, Júlio, que ligou para Alexandre, que morava mais perto. Falei, tô indo para lá. Porque ele falou, teve uma discussão lá, eu ouvi barulho de porta, eu ouvi um barulho ao fundo, né, de coisas quebrando e eu tô preocupado. Mas quando Alexandre chegou, Fernanda já estava morta, com um tiro que atingiu o coração. Ao chegar, já estava toda a polícia lá. Eu tive uma descarga de adrenalina tão forte que eu tremia dos pés à cabeça. Como é que estava o Sérgio nesse momento? Você lembra? Lembro, ele estava muito agitado. Ele não demonstrava que aquilo tudo era a esposa dele que tinha sido vitimada, né? A arma era de Sérgio Narras e não tinha registro, assim como outras que ele tinha no apartamento. Foram 2 tiros. Para a polícia, Sérgio disse que Fernanda cometeu suicídio, que ela se trancou no closet e disparou no próprio peito, depois de ter errado um primeiro tiro que pegou na janela, e que ele arrombou a porta depois de ouvir os disparos. Para o Ministério Público, Fernanda tinha sido assassinada. Segundo as investigações, Sérgio Narras arrombou a porta do closet e atirou em Fernanda após se sentir ameaçado ao ser confrontado pela esposa. Ela tinha descoberto que ele saía com alguns travestis e que ele fazia uso de drogas. Isso foi, na verdade, também apurado no decorrer do processo, quando ela ameaçou levar isso a público, o levou a esse ato. E aquilo transformou ele, porque ele deixaria de ser um machão, o cara que era o charmosão, que era o cara violento do futebol, o cara que era o que demonstrava masculinidade para todo mundo. Sérgio Narras foi denunciado por homicídio. Para a promotoria, Sérgio temia também a divisão dos bens caso a mulher pedisse o divórcio. A defesa de Sérgio insistia na tese de suicídio. Disse que Fernanda fazia tratamento para a depressão. Fernanda era uma pessoa muito viva, muito alegre, muito cheia de alegria. O laudo da polícia técnico-científica não encontrou vestígios de pólvora nas mãos de Fernanda. E a defesa do empresário alegou que a pistola usada só deixa resíduos na roupa. O que dizia exatamente a prova técnica? Como é que esses tiros tinham sido dados? Haviam sido dados por um terceiro, ou seja, a própria vítima não poderia ter disparado aqueles tiros. Narras chegou a ser preso por porte ilegal da pistola, mas foi solto por decisão da justiça depois de 37 dias. Esperando o julgamento em liberdade, Sérgio se casou novamente e teve 2 filhos. Enquanto isso, a defesa de Sérgio entrava com recursos que acabavam adiando o julgamento. Foram recursos para ir atrasando, né? Até porque, creio também ser uma estratégia de defesa buscar a prescrição. Faz parte do processo do direito de defesa, enfim, até para garantir que a decisão final seja a melhor decisão possível. O julgamento só aconteceu em 2018, 16 anos depois do crime. Sérgio Narras foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 7 anos de prisão em regime semiaberto. E a defesa recorreu da decisão, o que fez o processo chegar ao Supremo Tribunal Federal.
Enquanto isso, a pedido do Ministério Público, a segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou a pena para 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. O juiz entendeu que aquela pena estaria de acordo, né, para ele naquele momento. O julgamento seguiu as leis que prevaleciam na época do crime. A lei do feminicídio só foi aprovada em 2015. Com a figura do feminicídio, a gente tem a capacidade de lidar melhor com esses casos, sob uma ótica, uma lente de gênero, de identificar que muitas vezes as mulheres são mortas porque são vistas pelos homens como seres inferiores, como pessoas que podem morrer, e eles se sentem autorizados a matá-las por isso. Só em junho de 2025 esgotaram-se todos os recursos de Sérgio Narras e o STF confirmou a condenação. Com isso, a Justiça de São Paulo expediu o mandado de prisão para que a pena começasse a ser cumprida. Só que Sérgio não foi mais encontrado e passou a ser considerado foragido. Até sábado da semana passada, quando foi identificado por uma câmera de reconhecimento facial na Praia do Forte, na Bahia. Sérgio Narras estava hospedado em um condomínio de luxo. Com ele, os agentes encontraram cocaína e 3 celulares. Em nota, a defesa de Sérgio Narras disse que Sérgio já morava há alguns anos na Bahia, inclusive antes de ser expedido o mandado de prisão. Informa ainda que há pedidos em andamento nas cortes superiores e afirma que Sérgio é pessoa idosa com graves problemas de saúde. A família sofreu e ver demorar 23 anos para que a justiça seja efetivada, isso é injusto. Casos como o da Fernanda hoje teriam uma pena... Mínima de 20 anos. Bem diferente, né? Carolina, eu estou sentindo alívio por mim, pela minha família, né? Principalmente pelos meus irmãos e pela minha mãe. Vai trazer uma tranquilidade para eles. E o fato da justiça ter sido feita foi muito importante. Eu acho que não só para mim, né? Mas por todo brasileiro, né? E toda brasileira. E que ele pague e cumpra em regime fechado 8 anos, que ele não tenha chance de ter a saidinha ou de ter a pena reduzida, né?